Oi gente, eu sou o Déio e esse é mais um Pod Déio. Hoje eu quero falar sobre como a gente pode errar menos. Lá em Marcos capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus recebe a visita dos saduceus. Quem eram os saduceus? Líderes religiosos que seguiam a lei de Moisés, mas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Para eles, morreu, acabou a vida, é só essa aqui. Daí Jesus diz assim para eles: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus continua o raciocínio basicamente dizendo o seguinte: se vocês, saduceus, conhecessem as Escrituras, saberiam que quando Deus chamou Moisés, Deus se apresentou assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Logo, Deus, que é Deus de vivos e não de mortos, fez a ressurreição sim. Porque se eles estivessem mortos definitivamente, como vocês acreditam, Deus teria dito: eu fui o Deus deles. Mas como Deus disse: eu sou o Deus deles, eles estão vivos em algum lugar. Esse é o raciocínio de Jesus. Mas o que me pega é essa frase: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem um lado que é óbvio: se nas Escrituras tem sabedoria, se a gente não conhece as Escrituras, a gente erra mais. Mas tem uma relação, Escrituras e poder de Deus, que eu queria trabalhar com você hoje. E eu quero exemplificar primeiro com uma história para que você entenda o que eu quero dizer. Quando eu era mais novo, no auge dos meus 21 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Só que eu fui sem lugar certo para ficar. Meus pais achavam que estava tudo certo, mas a verdade é que tudo que eu tinha era o nome de um hostel que trabalhava com Work Experience que poderia me aceitar se tivessem vagas. Eu, no impulso, só fui. Qual que era o plano? Fui com um amigo. A gente chegar lá, se hospedar nesse hostel como turista, ficar 5 dias, sermos pessoas muito legais e depois, já tendo a simpatia deles, a gente ir lá e pedir a vaga, para ser staff lá e ficar os 6 meses que a gente queria ficar. Acontece que a gente fez isso, hospedou lá, mas passados 5 dias, o nosso coração estava cheio de medo. E se eles dissessem não? E se não tivesse vaga para nós? Que a gente não tinha plano B. O que a gente ia fazer com a passagem que estava comprada para tanto tempo depois, a frustração de ter que voltar antes, onde a gente ia ficar? E com medo de um não, a gente foi adiando essa pergunta. E dias se passando, o nosso dinheiro indo embora e a gente não perguntava. Daí um dia eu, angustiado, fui lá na sala de leitura e fui ler a Bíblia. E eu li uma passagem que está lá em Daniel, que diz que Deus tocou o coração do chefe dos oficiais para que ele gostasse de Daniel. E nessa hora me caiu uma ficha, que se Deus era capaz de tocar o coração do chefe dos oficiais para que ele gostasse de Daniel, por que Deus não tocaria o coração do gerente desse hostel se fosse para eu ficar lá? Na hora eu percebi isso, que eu podia ter fé, que se fosse para eu estar lá, Deus faria. E Deus tocaria o coração, porque Deus pode fazer isso. E a gente foi e pediu, e eles abriram as vagas para nós, a gente ficou lá, foi um tempo maravilhoso, cargos legais. E eu aprendi algo nesse dia, que conforme a gente aprende sobre o caráter de Deus nas Escrituras, a gente se enche de fé para poder viver esse poder de Deus na nossa própria vida. Então, se você entende que Deus abriu o mar para o povo passar, por que Deus não poderia abrir um caminho no meio dos seus problemas para que o seu casamento saísse dessa crise ou essa crise financeira finalmente acabasse? Se Jesus andou sobre as águas, como Ele não pode te ajudar a resolver essa questão que tem te angustiado tanto? Essas preocupações que têm te tirado o sono. Entende isso? Se Jesus morreu numa cruz pelo tanto que te ama, por que você não pode se perdoar e seguir para frente, deixando toda essa culpa para trás? É essa relação. Quanto mais a gente conhece sobre o caráter de Deus nas Escrituras, mais a gente tem fé para viver o poder dele no nosso dia a dia, porque daí a gente percebe isso que Jesus falou: Deus é um Deus vivo e de vivos, e Deus fazia lá atrás e Deus continua fazendo agora, e Deus se importava lá atrás e Deus continua se importando agora. Então hoje o incentivo é esse: conheça mais a Deus, porque conhecendo mais a Deus você vai perceber que você pode contar com Ele.
Isso é o mais importante. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nos dê muita fé. E assim a gente vai errar menos, porque a gente vai confiar mais nele. Deus te abençoe. Tchau, tchau.